Bem-vindo todos ao call agora nesse começo de fevereiro. Enfim, desejo aí um ótimo ano para nós todos aqui, né? Bom, começando com a parte de cenários, depois o Calabrese continuou com a parte de estratégias, né? Queria começar com um cenário internacional, né? E aí aqui eu acho que, enfim, de maneira geral, acho que desde meados de novembro a gente já vem com uma cabeça de mudança, né, no cenário internacional. A gente veio com um 2023 que foi muito marcado pela alta de inflação e os bancos centrais correndo atrás dos prejuízos e tendo aquela grande ajuste monetário, né, globalmente. E era um cenário em que, enfim, tudo iria meio que na mesma direção, né? A gente tinha, enfim, juros para cima, inflação para cima, juros para cima, né? Os Estados Unidos puxando um pouco essa onda dos bancos centrais, então fortalecendo o dólar, e também um ajuste, né, nas bolsas também, né, se readequando a essa nova realidade de juros. E agora a gente começa a ver um novo cenário em que, enfim, acho que a situação, né, de cada país, de cada economia acaba se diferenciando, né? Então a gente tem países que saíram na frente, o ajuste monetário, já estão no final, tem gente que já concluiu e tem gente que ainda está no começo, né? E aí, acho que assim, para a gente vale muito a pena começar com a parte dos Estados Unidos, que é justamente um fine tuning, né, desse fim de ciclo. O que eu quero dizer com isso é que você está tateando, né, esse final de ciclo. O Fed tem sinalizado até duas, né, mais altas aí de juros, e a gente continua no nosso cenário básico, mais uma alta, mas acho que o ponto aqui é que você tem a conjunção de alguns fatores, né? Primeiro, a gente continua vendo uma atividade que desacelera, mas um mercado de trabalho que se mantém robusto, né? Isso a gente aprendeu aí nesse último payroll de sexta-feira, né? Que continuou mostrando uma geração de vagas bem consistente, né? E até surpreendeu o mercado bem para cima. Mas acho que o ponto aqui a gente veio preocupado com uma desaceleração mais forte, né, da atividade que tinha sido revelada aí em outros dados de indústria, principalmente a parte de ISMs. A gente também viu o ISM de serviço caiu para caramba e depois voltou um pedaço, mas o ponto existia uma preocupação grande de uma queda da atividade mais forte, e o que o mercado de trabalho está nos mostrando é que provavelmente você está caminhando, né, pelo menos por hora, para um cenário de soft landing, né? E por outro lado, enfim, tem até gente que fala de no landing, né, at all, mas para a gente eu acho que está claro que a atividade desacelera, mas você ainda tem um arrasto, uma economia que veio relativamente bem aí no ano passado, tá? Então acho que essa primeira parte olhar o que está acontecendo nessa desaceleração, que até então tem sido benigna nos Estados Unidos. E eu acho que o outro grande evento, né, que a gente já vem mostrando já há algum tempo, que é a melhora da inflação, principalmente quando a gente olha os núcleos, né? Primeiro veio com uma queda no preço de bens, agora também na parte de serviços aluguéis, né? E aí a gente viu abrindo aí uma janela de oportunidade para o mercado, né, enfim, de acalmar, eu acho que ou pelo menos tirar aquelas grandes assimetrias nas taxas de juros, né, pelo mundo inteiro, acalmar o dólar, né? A gente viu uma grande acomodação do dólar nesses últimos 2-3 meses, e também você abrir um pouco dessa janela aí de um otimismo maior ou favorável aos ativos de risco. Mas aí o interessante na terça-feira que vem a gente vai ter um novo CPI, né, em que você provavelmente vai ter um pequeno rebound do core, né? E eu acho que isso que o Fed está se debruçando, né? Você tem uma economia que não desacelera tanto, né, quanto era o esperado ou era o medo do mercado, mas por outro lado você tem um processo de desinflação que está acontecendo, mas a gente viu, até mesmo aqui pelo Brasil, né, que esse processo de desinflação já aconteceu, ele não é totalmente linear, né? Então a gente está passando um pouco por esse rebound. Isso daí eu acho que traz um pouco de ruído para o mercado, mas acho que na nossa cabeça o norte desse ano, é claro, o Fed, né, você já tem uma luz no fim do túnel sobre pensando assim, qual que é o final do ciclo, né? A gente está muito mais próximo. Então, a gente mantém mais uma de 0,25, né? Obviamente que esses dados do payroll e provavelmente esse número de inflação mais forte, né? Eu acho que aumentam um pouco a chance de você ter, né, uma adicional, né, mais duas de 25. No entanto, me parece que na nossa cabeça o grande movimento ficou para trás e o Fed já
né, um banco central que está no fim do ciclo, né? Acho que essa é a primeira mensagem. Com o Fed no fim do ciclo, né, a gente continua vendo, né, ao longo do tempo, uma acomodação, né, do dólar, e também isso daí tirando, acho que um pouco do upside risk que você teria para a política monetária global, né? Se a gente estivesse discutindo o Fed indo para 6 de Fed Funds, 7, 8, né? Que, enfim, eram cenários aí de risco que se indagava, né? Enfim, tinha essa discussão se seria possível cenários ainda maiores aí para Fed Funds, tá? Então, enfim, acho que para nossa cabeça você tem, apesar de ser um processo ruidoso, né? Que gera um pouco de solavancos no mercado, a direção é uma abertura de uma janela, né, para ativos de risco ao longo desse ano, tá? Bom, então esse é o lado do Fed, né, que é tateando o fim do ciclo. Quando a gente olha para a Europa, né, aqui a gente, acho que tem duas coisas que a gente teria que mencionar, né? Primeiro é que parece que o ECB tem mais para entregar, né? Então ele nessa corrida aí, nessa maratona de ajustes monetários, o ECB ainda não está perto do final, né? E eu acho que isso tem ficado mais claro desde as duas últimas reuniões do ECB, em que a Lagarde tem sido mais enfática, né, nesse processo ongoing, né, de um ajuste monetário. Ela tinha ficado para trás. E outra coisa que chama atenção também na zona do euro foi a resiliência da atividade, né? Então a gente, né, ao longo do ano passado, existia uma grande preocupação o que ia significar essa guerra da Rússia com a Ucrânia e toda a crise energética, e o que chama atenção é que a zona do euro conseguiu passar bem, né? Ela conseguiu diversificar a sua matriz energética, ou seja, da onde importava a energia, conseguiu suavizar com os fiscais regionais, né? A parte né, o choque de energia sobre a atividade, e o que a gente vê aqui nesse gráfico, né, inclusive, é a sequência, né, de surpresas positivas na atividade da zona do euro vis-à-vis o resto do mundo. E aí aqui só um adendo, né? A China, que também estava com dados super fracos, com a mudança, né, da política de zero casos Covid, que eu vou falar mais à frente, né, começa a vir com dados mais fortes, e aí na pontinha os Estados Unidos também, por conta desse payroll, veio com dados mais fortes, né? Mas chama atenção, eu acho que a boa performance aí, desde o final do ano passado, da zona do euro, tá? Então, assim, com uma atividade que, né, tem surpreendido para cima, e surpresas de inflação lá, que começaram a ter surpresas para baixo, né? Quando a gente olha aqui o que está acontecendo no headline, né, 2 meses de surpresa para baixo. No entanto, que é essa barra azul, né, quando a gente olha as surpresas da barra cinza, né, que é do core, que no final é o que os bancos centrais tendem a olhar com mais atenção, a gente ainda vê surpresas positivas, né? Então, acho que a cabeça aqui da Europa é que você ainda tem um serviço adicional a ser feito, né? E aí aqui enfim, tomo a liberdade de falar um pouco sobre, acho que a visão da casa como um todo, né? Quando eu falo sobre a divergência, né, de política monetária, ou pelo menos de momentos, né, onde você está nessa corrida, eu acho que esse gráfico aqui ele é bem construtivo, né, que mostram aí bancos centrais que fizeram um ajuste mais cedo, né? E aí, obviamente, esse azul aqui mais forte, que é os Estados Unidos, chama a atenção, né? Porque é o maior banco central e eu acho que é referência para todo mundo, né? Mas a gente teve outros bancos centrais que, na mesma época, até a Nova Zelândia, que esse cinza mais claro, né? Começou até antes dos Estados Unidos, mas quando a gente olha o preto também, que é o Canadá, vindo. Então, essa daí eu acho que é o primeiro, né? O grupo aí de desenvolvidos que saíram na frente, né? E aí a gente começa a olhar outros, né? Então tem o Reino Unido, né, um pouco para trás, que é esse outro azul aqui um pouco mais opaco, e aí esse azul claro que é a zona do euro, né? Então é interessante ver como está nessa corrida aí, obviamente que as taxas terminais diferem de uma região para outra, mas dá para ver a dinâmica. E aí a gente trouxe aqui até essa linha pontilhada vermelha, que é o Japão, né? E aqui, obviamente, a gente está comparando coisas diferentes, mas é só para ilustrar, né? Aqui a gente coloca a forma que o banco japonês tem feito a política monetária dele, que é controlando a taxa de 10 anos, né? Então, a gente traz essa taxa aqui. Você já teve um primeiro ajuste em dezembro, mas aqui é um outro banco central que está vendo a inflação, né, para níveis japoneses vindo muito forte, né? E ainda está só no começo do seu ajuste monetário, né? Vai ter troca de comando do Banco Central lá, tem várias especificidades, mas é interessante a gente notar, enfim, a discrepância nesses momentos
que a gente vai ter, né, e eu acho que esse vai ser um ano que a gente vai discutir muito mais esses diversos momentos do ciclo das economias e, portanto, das políticas monetárias. Isso vai gerando diversas oportunidades, como o Calabrese vai colocar aqui na frente. E aí só um Banco Central que não está aqui, mas já fazendo um pouco da conexão para o meu próximo slide, que é a China, que também está atrasada, né, no seu ciclo de política monetária, basicamente porque ela passou, né, toda a pandemia num stop and go, com a economia mais ou menos fechada por causa da política super restritiva, né, em relação ao Covid, né? Então, até passo para o próximo slide, né, que é justamente falando um pouco de China, né? Notem que assim, a gente teve um PIB super fraco, né, em 2022, de 3%, que se compara com o PIB lá do auge da pandemia de 2020, que foi 2,2%, né? E basicamente esse gráfico da direita mostra qual que foi a dinâmica, né, pós-pandemia dessa economia, da economia chinesa, né, que foi um grande stop and go. E isso daí pegou bastante, né, no setor secundário, que é a indústria, e no setor, principalmente no setor terciário, né, que é os serviços, que é justamente que mais é impactado aí por restrições sanitárias por causa do Covid, né? E então a gente veio ao longo do tempo todo, né, isso daí como uma grande bola de ferro segurando a economia chinesa, e o que a gente viu também a partir do final do ano passado foi uma grande mudança de mentalidade lá, de você, enfim, tratar, né, acho que da maneira ocidental, o vírus do Covid, né? Que é você ter que conviver, é uma gripe que a gente vai conviver e não adianta você ficar fechando a economia como um todo, isso daí só vai gerar, como gerou lá, distúrbios sociais e outras mazelas, né? Então, parece que assim, essa mudança veio para ficar, né? Então a gente espera que esse ano não vai ser um ano com stop and go, vai ser um ano de uma grande reabertura, e o que a gente viu na reabertura em outros países é justamente isso, né? A atividade recupera muito forte, surpreende, né? Então a gente até tem um PIB para esse ano de ao redor de 6%, que é acima do mercado, que foi justamente isso que a gente viu nas outras economias. Na hora que você reabre, a economia tende a surpreender, os modelos não capturam esse efeito, né, reabertura, mas a gente viu, até mesmo aqui no Brasil, quando, né, você teve a volta em V, né, que o Paulo Guedes falava e ninguém acreditava, mas de fato aconteceu em grande medida. As surpresas que a gente viu de atividade aqui tiveram relação aí também com uma reabertura que traz aí um ímpeto para a economia muito forte, tá? E outra coisa que vem junto com isso é a inflação. A inflação na China está ainda muito baixa, né? Principalmente a parte de serviços, ela está assim, apesar do mundo inteiro estar sofrendo com inflação, até o Japão, né, que nunca sofre com inflação, está sofrendo com a inflação. Na China também é um processo que ainda não começou, mas até porque a economia começou a reabrir agora, né? Então, aqui também é um case que a gente acha que fica nessa parte aí de países que estão atrasados, né? Então, colocando mais ou menos aí em perspectiva, o que a gente viu é Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, né, muito à frente no ciclo, né? Existem outros países emergentes como Brasil, México e tal, Chile, que também já fizeram aí a maior parte do trabalho, mas olhando o mundo desenvolvido, seria esse Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos no grupo na dianteira, e aí a gente pega, né, quem está na parte, na lanterninha aí, Japão e principalmente China, que nem começou a inflação a aparecer, né? É interessante que também, assim, não só isso vai gerar oportunidades aí entre os ativos desses países, essas economias, né, e diversas outras, mas também essa retomada de China para a gente é importante assim, porque vai dar sustentação para commodities, isso daí também perfaz um cenário melhor para emergentes, para crescimento global como um todo, né? Então, se a gente colocando o que a gente viu aqui de atividade os Estados Unidos não entra num hard landing, ou pelo menos os dados não sugerem isso, né? Então você tem um soft landing. Por outro lado, você tem uma economia europeia que também não entrou em recessão, né? E pelo contrário, saiu com louvor aí desse grande teste, nessa prova que foi a crise energética, e você tem a China aí abandonando a sua, né, bola de ferro que segurava o crescimento, que era a política de Covid, junto também, né, com acho que uma mudança, né, de abordagem também do governo em relação ao housing, né? Então parece que o governo que estava muito focado na qualidade, no common prosperity, pós, né, o último Politburo também vem aí com uma intenção de um crescimento melhor, tá? Então tudo isso aí perfaz esse cenário global que a princípio para emergentes, principalmente emergentes ligados à China, é favorável, tá? E aí
com isso, eu venho aqui para o Brasil, né? Que é justamente assim, a gente está num ambiente global que parece ser mais favorável esse ano do que foi o ano passado. No entanto, a gente começa um ano com acho que muita ruído, né? Muita notícia vindo do Brasil, o que é relativamente normal, né? Mas hoje faz 37 dias do novo governo Lula, e aí a gente traz um resumo do que a gente já viu, né? E aí a gente divide. E é um resumo mesmo, né? Porque senão precisaria de mais slides, mas aí a gente resume aí o que a gente considera uma agenda do retrocesso, né? Tem várias coisas aí de desfazer coisas positivas que foram feitas nos últimos 6 anos, né, desde o governo Temer, e é uma coisa que pode ser considerada uma agenda do avanço. Tá? Na agenda do retrocesso, obviamente a gente começou já antes do governo tomar posse, né, com aquela grande força para você fazer a PEC da gastança, né, que você, enfim, coloca 200 bilhões de gastos acima do teto, e mais do que isso, que as pessoas não notam tanto, você colocou formalmente o fim do teto de gastos, né, porque para mudar, né, a PEC, né, a emenda constitucional do teto de gastos, agora você não precisa de uma outra emenda, porque lá já colocaram nessa PEC que um projeto simples de lei você vai conseguir estabelecer um novo arcabouço fiscal. Então, se o governo propor um projeto de lei lá falando, olha, não tem teto, não tem lei nenhuma, não tem nenhum arcabouço fiscal, isso já é um arcabouço por si, você não precisa ter mais a limitação do teto de gastos, tá? Então, sim, foi muito grave o que foi feito, né? Então, acho que isso daí já começou, né, com 2 pés na porta, com essa PEC, e aí a gente começa, né, pegar tudo que está sendo anunciado, né, desde um projeto de valorização contínua, né, real do salário mínimo, o que vai impactar no aumento dos gastos também esperado para frente, uma recomposição do funcionalismo público, né, que está, de fato, há bastante tempo sem reajuste, mas também é um gasto muito relevante dentro de todo o gasto federal. Você tem toda a intenção de investimento público, né, que, de fato, está, né, muito contido, até porque a cabeça dos últimos 6 anos era o Estado sair da economia e deixar o setor privado entrar na economia, e a gente viu que o setor privado entrou e existiu uma grande volta do investimento, né, privado, etc. e tal, mas agora a gente volta para o modelo antigo, né, de investimento público, e, enfim, já anunciado que não haverá privatizações. A nomeação dos ministérios e, né, das presidências estatais também, eu acho que dispensa comentários, né, assim, da qualidade das pessoas. A gente tem visto as declarações, né? Ontem, na posse do BNDES, né, já foi declarado que vai ter uma reforma da TLP, né, TLP que ajudou, né, eu acho que a convergência para uma taxa de juros neutra melhor, né? A gente sempre convivia com 2 taxas de juros na economia, a TJLP e a Selic, isso diminuía a potência da política monetária. Ontem claramente foi anunciado isso, obviamente que tenta se disfarçar falando que não é a volta da TJLP, mas que a TLP, do jeito que está, refletindo o custo da dívida pública, né, é muito cara. Então, se a nova taxa vai ter que ficar abaixo, né, do que o Tesouro paga, então, obviamente, vai ter subsídio, né, não tem muito o que fazer, e a gente vai ver essa volta dos bancos públicos aí como indutor do crescimento do crédito, né? Existe uma intenção da reforma trabalhista, aqui eu não sei o quanto vai ser uma parte só focada, de fato, né, nos trabalhadores aí de aplicativos, tipo Uber e Rapids da vida, né, mas, enfim, sempre que quando começa a ter mexer numa reforma que foi super elogiada e efetiva, tanto que o nosso mercado de trabalho veio muito mais dinâmico do que o esperado, né? Sempre dá acho que até mesmo com esse governo, um medo aí de ter algum retrocesso, né? Vai ter a revisão da política de preços da Petrobras, que foi o que recuperou a empresa, né? Depois de ter quase quebrado no governo Dilma, e a gente tem coisas graves sobre a política monetária, né? Tanto a revisão da meta de inflação, que eu acho que para mim está praticamente dado, como também esse grande embate, né, com a política de juros do Banco Central, né? Então meio que uma volta ao passado aí, a gente ficar vendo esses embates, tá? Então aqui é o resumo do que a gente teve nesses 37 dias. A gente tem uma agenda do avanço, né? Mas aqui sempre com alguns asteriscos ou interrogações, né? Por exemplo, o programa do Haddad, né, para tentar diminuir o déficit, que essa PEC que eles fizeram o esforço, né, de fazer tão grande, né, 200 bi acima do teto, etc., né, tentar minimizar isso daí com muitas medidas, né, paliativas de aumento de receitas, que a gente considera que talvez metade consiga entrar, mas tem muita dúvida sobre as estimativas, tem coisas meio obscuras, tipo revisão de contrato, então é uma coisa meio etérea, né? Então, assim, é um avanço? Mas
mais palavras ao vento do que, de fato, alguma coisa, eu acho que, sabe, estrutural, que faça a gente ficar mais tranquilo com o fiscal. Então, acho que não. Inclusive, acho que o Banco Central hoje deu uma bela colher de chá para o Ministério da Fazenda ao dar o benefício da dúvida para esse programa que foi anunciado. Tem a reforma tributária, que, enfim, é algo a ser feito e que está aí no pipeline há um tempo. Eu acho que a parte, né, da simplificação, seja provavelmente alguma coisa mais parecida com a PEC 45, né, de você ir para um IVA, isso daí tudo é relativamente bom, né? Seria bom a longo prazo, ganho de produtividade. A gente sabe os nossos problemas, né, do nosso sistema tributário, que é muito complexo. Acho que isso seria bom, mas com benefícios a longo prazo, e nos preocupa muito o que vai ser a segunda parte da reforma tributária, que é quando a gente entrar na parte de renda, né? Porque acho que existe esse esforço, que eu não sei se vai ser viável, né, politicamente no Congresso, mas de colocar o imposto sobre lucros e dividendos, né? No entanto, o imposto de renda sobre pessoa jurídica é muito alto no Brasil, né? Então, se não tiver uma compensação nisso daí, você pode onerar demais as empresas, né? Então, você seria meio que um tiro no pé, né? Um governo que fala tanto de crescimento, e você colocar acho que um peso tão grande sobre o setor privado, né? Então, tem um haver aí que a gente tem que ver, e o que eu tenho visto nos discursos é muito sobre lucros e dividendos, e aí isso daí é mais ser a contrapartida do aumento da faixa de isenção do IR de pessoa física, né? Então, dado que você não pode se dar o luxo de baixar a carga tributária, né? Então, assim, nos preocupa aí você onerar demais o setor produtivo para tentar arranjar uma desoneração aí para a pessoa física, né? E tem a questão do novo arcabouço fiscal, que vai ser muito importante, né? Dado que a gente não tem mais o teto de gastos, a gente está navegando meio que sem regra nenhuma. No entanto, aqui é uma preocupação muito grande, porque existe uma impossibilidade matemática de gerar uma trajetória sustentável com esse tanto de gastos que foram elencados para subir acima da inflação. Seja o salário mínimo, seja o salário dos servidores e seja o investimento público também que o governo vai ter que gostaria de fazer, né? Então, o que a gente viu os gastos, quando a gente pega a prioridade de gastos, a gente não consegue ver uma regra que faça com que o total de gastos de gastos federais subam menos que 2% real, ou seja, IPCA mais 2%, tá? Então, eu acho que é ao menos isso, tá? Para garantir o salário mínimo crescendo IPCA mais PIB, mais a recomposição que você quer fazer do funcionalismo público e mais o investimento, né? Então, sim, fazendo uma hipótese otimista, o gasto agora cresce IPCA mais 2%. O que está sendo feito a gente precisa aumentar a receita, né? E aí, quando esse quadrinho da esquerda, justamente olhar assim, da onde que dá para ver receita, né? Primeiro é que não é tão fácil gerar aumento na receita, porque o Congresso, que é relativamente parceiro do governo em aumentar o gasto, dado que aprovou a PEC, né, do final do ano passado, ele não é tão assim, não é tão parceiro em aumentar impostos, né? Então, quando a gente começa a olhar a possibilidade, né, você tem, enfim, fim da desoneração do IPI, você tem o IR sobre dividendos, né? Você tem, enfim, a parte de desoneração dos descontos que você tem com gastos de saúde no imposto de renda de pessoa física, né? Que o governo chegou a falar sobre isso. Eu acho que tem a CSLL sobre os bancos, que sempre é a candidata a pagar um pouco dessa conta, né? Aumento de alíquotas de IOF. Assim, olhando tudo isso, estourando, a gente vê 1,3. O que geraria grande receita mesmo seria uma CPMF, algo que é totalmente descartável, né? Descartado no Congresso, né? Então, assim, jogando alto, a gente acha que você teria esse 1,2, 1,3 aí de crescimento dos ajustes via receita. Por outro lado, você ainda tem várias coisas que são riscos de perda de arrecadação. Seja porque o Haddad, né, tem falado que vai reonerar a parte de PIS, COFINS, combustível, mas sempre desdito pelo governo, como foi no começo desse mandato. Aqui eu acho que até estou mais tranquilo, dado que provavelmente eles vão fazer alguma troca em que a Petrobras deve baixar o preço, né, nessa intenção de abrasileirar os preços da gasolina, e aí abre o espaço para você recompor essa remuneração. Isso está na nossa conta, tá? E aí tem a questão da desoneração do IR, né, até 5 salários mínimos, que isso daí seria uma pá de cal, porque é muito custoso.
Mas mesmo supondo que nada disso daqui, né, você vai reonerar o PIS/COFINS e não vai entrar nessa seara de aumentar aí a faixa de isenção do imposto de renda, né, a gente chega, né, juntando o que a gente espera de gasto, melhor cenário com gastos e melhor cenário com carga tributária, a gente chega aí numa dívida crescente, né? Então, essa é a matemática fiscal cruel, que não tem muito como escapar, né? E assim, por mais que o Haddad fale, ou que, assim, é meio, assim, uma álgebra que não dá para você mudar, tá? Então, a gente segue muito preocupado com a trajetória fiscal. Não sei qual que é o arcabouço fiscal que eles vão tirar da cartola, no entanto, existe uma impossibilidade, assim, ou eles mudam os gastos que eles querem subir, ou esse novo arcabouço não vai funcionar, ele não vai estabilizar a dívida, né? Existe também um pouco de, a gente vai investir mais, aí o PIB vai crescer mais, ou a gente vai fazer a reforma tributária, vai crescer produtividade, o PIB vai crescer mais. É muito difícil você contar com esse crescimento da reforma tributária, porque demora, né? Você vai, assim, é uma transição grande. Segundo, que se investimento, né, gerasse esse crescimento de curto prazo aí, né, a gente não estaria discutindo fiscal nos últimos 30 anos no Brasil. Então, enfim, tem muito erro de conceito, é complicado ficar otimista quando a gente faz as contas aí de trajetória fiscal, tá? Bom, e aí, vindo assim, o que mais a gente, acho que de ruim bom, tá difícil ter uma âncora fiscal, né, uma ancoragem fiscal. Por outro lado, a gente sempre teve, ou, né, recentemente, mas se a gente não tinha um Banco Central, a gente sempre teve um Banco Central, pelo menos independente de fato, né? Agora a gente tem de júri, no entanto, existe uma grande força sobre o Banco Central que o governo está fazendo, justamente o presidente Lula, né? E o que a gente viu com esse fiscal desancorado, as expectativas estão subindo, o governo, para piorar a situação, veio com essa história de aumentar a meta, né? E o Banco Central está meio que entre a cruz e a espada. Por quê? Porque se ele estivesse olhando só a atividade, inflação e o horizonte relevante, né, a gente estaria tranquilamente discutindo em cortar os juros cedo, né? Se vocês lembrarem antes, né, acho que da eleição do Lula e essa, né, vamos gastar, gasto é vida, etc e tal, a gente tinha um call de que o Banco Central estaria cortando entre o primeiro e o segundo trimestre, né, que seria agora, né, março ou abril. E o que aconteceu a inflação de fato caiu, abriu esse espaço, a atividade está desacelerando e esse espaço está aí, né? Tanto que quando a gente olha a nossa projeção de inflação, né, você vai ter inclusive um 12 meses aqui que vai te levar a uma inflação super baixa, né? O que para a gente vai fazer com que só a pressão sobre o Banco Central aumente ao longo do ano. No entanto, nenhum Banco Central pode só fazer o arroz com feijão e olhar o horizonte relevante quando ele olha as expectativas de longo prazo, né, que são esse gráfico da esquerda, e vê essa grande desancoragem. Isso daqui, né, inclusive hoje o Banco Central discorreu sobre isso, né, isso daqui é uma grande perda de credibilidade do Banco Central e da política fiscal. E o que acontece? Bom, para a gente você vai... o governo olhando essa situação em que a inflação cai, mas o Banco Central não reage a isso, porque não deve, né, dado que o governo está jogando contra nas expectativas de longo prazo, vai aumentar a pressão sobre o Banco Central, né? Provavelmente a gente vai ter a indicação de um diretor que não seja, né, da turma do Roberto Campos, ou seja, da linha, né, que tem seguido esse Banco Central, e a gente vai ver uma mudança efetiva da meta de inflação, né? Até porque no meio do ano vai ser justamente com a menor inflação em 12 meses, que vai aumentar essa chiadeira vindo do governo, e provavelmente a gente em algum momento vai ter que olhar e falar, bom, a gente vai ter um Banco Central, né, o próximo presidente do Banco Central vai ser um cara muito mais heterodoxo, talvez alguém que não acredite que juros impactem a inflação ou que a gente tenha algum constraint fiscal, como é o caso, enfim, de um economista hoje que publicou se não me engano, no Valor, né? Então, assim, o grande medo aqui a gente já está sem a ancoragem fiscal, que acontece se a gente perder a ancoragem monetária, né? E aí aqui o governo está fazendo um grande esforço sobre isso, tá? Então também acho que adiciona aí a nossa preocupação com o cenário doméstico. Obviamente que assim, só olhando essa parte doméstica a gente estaria
com um cenário assim, muito negativo. No entanto, se a gente tem que colocar isso daí, né, em meio ao cenário internacional que a gente colocou, que no final não é tão ruim, né? Pelo contrário, é até positivo, né? Você tem uma China, commodities melhorando, etc. E é isso que, assim, eu acho que é meu último slide, é até para mostrar um pouco da dificuldade, né? Da dicotomia que a gente tem. Assim, a gente tem um grande buffer, né? Esse ano, enfim, recentemente, que é nosso setor externo, né? A gente, por exemplo, e é até interessante colocar um pouco, né, na experiência do que a gente viu lá em 2014, 2015 com a Dilma, né? Que a gente via com termos de troca que, enfim, caíam fortemente, né, em 2014, 2015, alcançando low aqui no final, né, no comecinho de 2016, e ali era a China, enfim, se discutindo hard landing, era assim uma tragédia total o mundo, era um outro mundo muito adverso para emergentes, né? Um cenário super de dólar forte, etc. Esse ano, com a recuperação da China, a gente está vendo uma recuperação, né, do termos de troca. Inclusive, a gente deve ter um termos de troca esse ano acima do que foi o ano passado, né? Isso faz com que nossa balança comercial, por exemplo, desse ano, seja maior do que a gente teve no ano passado, né? A gente está com uma balança comercial de 70 bi, né? Uma boa parte é esse efeito aí de preços mais positivos, tá? Com 70 bi de balança comercial, a gente está falando de um conta corrente que não déficit que fica ali perto de 2,5%, tá? Comparando com o que a gente teve em 2015, né? 14 e 15, que era um déficit de 4,5%, né? Então é num cenário internacional muito mais adverso, com uma situação muito mais frágil, né? Aqui a gente tem relativamente um bom buffer aí externo, que as coisas ainda estão caminhando para melhor, né? Imagino que tudo que esse governo está fazendo, se fosse, né, no primeiro semestre do ano passado, com os Estados Unidos subindo juros para caramba, China travando por causa do Covid, acho que a reação de mercado seria outra, né? No entanto, a gente está com um mundo que aparentemente tem uma abertura maior aí, né, de uma janela de oportunidade mais favorável, né? Então, é nesse ambiente que a gente insere o Brasil, com políticas domésticas muito ruins, né, muito duvidosas, por outro lado, com um cenário externo que ainda propicia, eu acho que pelo menos uma anestesia, né, nos mercados ao longo do tempo, ainda que o Brasil tenha performado mal relativamente, tá? Mas aí eu paro minha parte aqui e passo para o Calabrese continuar nosso call. Obrigado, Ix. Boa tarde a todos. Acho que eu vou seguir nessa linha. Acho que o grande desafio é a gente conseguir concatenar esses dois cenários que são hoje divergentes, né? Acho que lá fora foram uma sequência de boas notícias, né? A gente, vários calls, comentávamos da nossa surpresa com aquela política de Covid zero, né? E o jeito que essa política foi mudada e a velocidade em que ela foi mudada foi bastante surpreendente. Hoje, o que se diz é que 89% da população chinesa já foi contaminada, ou seja, você já está em nível alto de imunidade de rebanho, né? E, ao mesmo tempo, o discurso também mudou, né? E começou, de novo, um discurso muito pró-crescimento, e acho que o que vem aí entre segundo e terceiro trimestre para a China são crescimentos que podem chegar até a 2 dígitos, né? Então, acho que bom para ativos emergentes, bom para o mundo emergente, bom, inclusive, para o Brasil, que a China está voltando a ser China, né? Depois, a segunda surpresa, que foi a resiliência europeia, como o Luiz comentou aí, seja em se desvencilhar daquela necessidade do gás todo da Rússia e conseguir, por outras formas, seja redução de demanda, seja outras formas de suprimento, né? Manter o seu estoque de gás e atravessar um inverno que está sendo um inverno bastante quente, assim, né? Então, isso também ajudou naquela situação da Europa, que era um grande issue, né? Se diziam ter falta de energia, para quanto que ia o preço da energia, etc. Tudo foi muito bem gerenciado. Portanto, foi aí, junto com a resiliência da economia, a resiliência do mercado de trabalho lá na Europa, também acho que assim, tira aí um dos pontos de risco que tinha o cenário global.
E por último, o próprio Estados Unidos, que foram saindo vários indicadores e que a inflação realmente está se dissipando, né? E, exceto o mercado de trabalho, a impressão que dá é que o Fed está conseguindo fazer ali um trabalho que poucos achavam que ele fosse conseguir, que seria trazer a inflação para baixo, sem dar um crash na economia, né? E assim, tudo indica que é isso. Você tem alguns pontos de desaceleração já bastante notáveis, mas o mercado de trabalho ainda segue muito robusto. Então, a impressão é que ele vai mesmo conseguir, talvez, aí um soft landing e, portanto, evitar uma recessão. Então, isso aí foi muito bom, né? Todos esses fatores apontando na mesma direção de um ambiente melhor para ativos de risco lá fora, né? Seja assim, um grande movimento nas moedas, as bolsas que, sim, não só a americana, mas as demais bolsas, assim, com desempenho muito bom, principalmente a bolsa da Europa, né? A bolsa da China, que se recuperou já desde o final do ano passado, dos lows. Ou seja, um cenário que foi, assim, nesse começo de ano, muito mais friendly, market friendly, e a gente tem que, assim, combinar isso com o cenário nosso local, do novo governo, que, como o Ix explicou, traz uma agenda complicada e que, obviamente, em curto prazo, tudo isso, mas, assim, você até, a economia vai conseguir aí dissolver alguns desaforos, mas mais no longo prazo, é uma agenda muito antiga, né? Parece que a gente está voltando aí dos anos 90, dos anos 80, e ao longo do tempo isso não acaba bem, né? Então, a gente tem aqui esse desafio de um cenário melhor lá fora, com um cenário mais difícil aqui dentro, e mesmo esse cenário difícil aqui dentro, ele vai, assim, essa piora vai vir no tempo, não é uma coisa que a gente não consegue trazer tudo a valor presente, né? E, portanto, o que a gente, assim, está vendo para cá é isso, o juro. Não que a gente ache que o BC vai ter que subir juro, mas a gente acha que ele vai ter que segurar o juro mais alto por mais tempo, né? Até pelo menos ver se do lado que pode vir alguma coisa melhor, que é do arcabouço fiscal e da reforma tributária, se consegue avançar. Isso, por enquanto, é um ponto de interrogação. A gente sabe que do lado de gasto vai ser acelerado, a contrapartida é que a gente ainda tem dúvida. Então, por isso, você deveria ter mais tempo, você vai precisar de mais tempo antes de começar a cortar, e esse juro estava com muitos cortes. Então, nos pareceu que a posição tomada em juro, para esse cenário, principalmente quando você está com muito corte na curva, seria, dos três mercados no Brasil, o primeiro a responder esse cenário pior aqui dentro, sem sofrer demais com a situação externa mais construtiva, né? Aí, em segundo, parece que a Bolsa, que esse juro aí mais alto por mais tempo, prejudica o carrego da Bolsa e prejudica a atividade, portanto, resultado de empresas e, portanto, a Bolsa aqui é uma Bolsa barata em relação ao resto do mundo, e é por isso que tem entrado tanto dinheiro de estrangeiro, né? Eles olham ali, veem os múltiplos do Brasil e comparam com o resto e acham que, assim, vale o risco, e é o que está meio que segurando um pouco essa Bolsa, porque entrou muito dinheiro estrangeiro no ano passado, continua entrando esse ano, e a Bolsa está aí um pouco de lado, né? Acabou até o mês de janeiro com 3%, 4% para cima, já voltou, então ela vai sofrer um pouco nesse sentido. Os locais não querem, acho que você tem a competição da renda fixa aqui, que é muito para o mercado acionário, quem está dando sustentação é o dinheiro de fora, mas me parece que nesse cenário todo, juntando atividade para baixo, juro alto e menos atividade de juro alto, a Bolsa aí acaba sendo, assim, tem uma simetria melhor para venda que para compra, né? E terceiro, que acho que o pior instrumento hoje tem sido para apostar contra
aqui essa situação pior no mercado interno é o câmbio, justamente por fatores das contas externas melhores, né? Por fatores de movimento de dólar que se enfraqueceu contra todas as moedas, e aí o real foi junto, né? O real performou bem em função disso, e porque o juro também ajuda, né? Então, aqui eu acho a posição um pouco mais difícil, a posição que acaba sendo mais pontual do que uma posição mais estanque, né? Então, um pouco assim que a gente vem alocando o fundo para o Brasil, tomado aí na parte curta, né, no 2 anos no pré, tomado um pouco na B30. Obviamente, assim, a gente tem calibrado essas posições vis-à-vis o tamanho dos cortes que tem projetado. Quando você, como aconteceu essa semana, tem a taxa chegando já perto do CDI, aí nos parece um momento de realmente esvaziar a caixinha e esperar o mercado, algum exagero para baixo de novo, né? A parte de bolsa, temos carregado, mas temos feito aí meio que a dobradinha, vendido bolsa, vendido câmbio. E a ideia é que isso perdure até que lá fora tenha alguma mudança ou não. A gente teve aí um Peru que surpreendeu na sexta-feira, né? E fez com que as moedas, no geral, em 2 dias devolvessem 2/3 do movimento do ano. Então, foi uma surpresa. Foi o Peru, seguido de um ISM também muito forte e acima do que o mercado esperava. E as moedas, o mercado reagiu a isso, né? Mais nas moedas e nos juros, bem nos juros, depois nas moedas e pouco na bolsa. A bolsa, ela meio que se envelopou ali, pensando no S&P, entre o 3.800 e o 4.100, e tem ficado nisso, né? E acho que a tendência é ficar nisso também, né? Acho que se você não tiver recessão, você já tem, tira o downside de levar o S&P para 3.300, 3.500, se você precisa ter a recessão para justificar um número tão baixo, mas também se você nos preços que já estão, né, nesses múltiplos, nessa parte de cima do range, também não tem grande, quando a gente olha para os earnings, projeção de earnings e os múltiplos, também não vê grandes upsides. Então, acho que ela vai, por um tempo, oscilar aí entre esses níveis, né? Mas, portanto, aqui estamos com esse combo, estamos tomados nos juros, e lá fora, assim, tendo que olhar um pouco caso a caso. Então, mercado de commodities, a gente gosta, até porque está com uma visão para atividade mais forte, tem esse caso da China. Então, temos petróleo, temos soja, temos até um pouco de ouro. Eu sempre um vendedor de ouro. A gente acha que o ouro ele funciona um pouco como uma moeda, né? E nesse mood de moedas para cima, o ouro entrou também nessa dança, nesse movimento. Na parte de juros, aí temos vários casos, né? Temos os lugares em que estão atrasados. Então, o Japão, eu já venho comentando há muito tempo essa posição tomada que a gente tem lá no 10 anos, mas estamos também tomando juros na China, 2 anos China, um pouco por causa que essa abertura, todos os outros países pressionam o setor de serviços, e aí você começa a ter alguma pressão de inflação. Talvez eles tenham que apertar um pouco. Acho que lá é um jogo também para 30 bases, 40 bases, não é assim. Eu não acho que eles vão puxar o juro de uma forma muito forte, mas acho que algum ajuste talvez tenha que ter, né? Aí temos, na parte dos países que já estão em fim de ciclo, já encerraram, temos aplicação na taxa da Nova Zelândia, do Canadá e do México, né? Nos Estados Unidos, o que a gente tem é compra de inflação de 1 ano, estava muito baixa, agora essa semana até reagiu um pouco com o alto do petróleo, com essa reação do petróleo, mas ainda está em 2,30, né? 2,30 nos próximos 12 meses, me parece assim demasiadamente otimista. Então, temos a compra dessa inflação americana, e na parte da taxa de juros europeia temos só uma trade de valor relativo, desinclinação entre o dezembro 23 e o
e o dezembro 24, né? E depois, na parte de moedas, também tem um pouco desse tema China, né? A gente tem aí uma posição comprada no dólar australiano contra a venda do dólar no Canadá. A gente tem uma posição comprada em ien contra uma venda no franco suíço. Depois tem duas posições aí um pouco mais idiosincráticas, que é comprar do México e tem uma outra venda da libra esterlina, né, da moeda inglesa. Essa é para a parte de moedas, né? E finalmente acho que faltou comentar do cupom cambial. No cupom cambial já teve em janeiro um movimento que fitou bem nas nossas posições, porque o fluxo de spot foi um fluxo grande de entrada, o que derrubou bastante a parte curta da curva, que tem sido a nossa posição. A gente está hoje tomado até 2 anos, aplicado até 2 anos, tomado no 4 anos, né? Tem um trade de inclinação nessa parte de 2 com 4, né? E quando o spot cai, ele derruba muito a parte curta e isso contamina aí até 1, 2 anos, que foi o que aconteceu em janeiro. Esse trade foi diminuído, mas continua, tá? Aplicado até 2 anos, tomado no 4 anos. E na parte longa, a gente também já é um trade uma posição que já segue, já faz há um certo tempo, que é tomado no 8 anos, aplicado no 13, né? Tem ali um frade de 5 anos que nos parece que está por demais inclinado. Acho que isso tem que fretear, tem que desinclinar um pouco. Essa posição a gente tem carregado já faz algum tempo. Então, acho que um pouco do resumo das posições seria isso. Acho que, dado essa forte volatilidade, a gente está tendo que fazer, obviamente, simplificar um pouco das posições e ter uma gestão bastante dinâmica, né? Mas tem muita coisa aqui que dessas posições a gente falou que a gente gosta e que realmente se aumenta, se diminui, mas parecem aí algumas oportunidades interessantes. Eu vou parar por aqui e aí eu e o ficamos aí à disposição para questões. Perfeito, obrigada, Wix, Calabrese, pela apresentação. A gente tem algumas perguntas, sim, vou trazer para vocês, tá? Primeira pergunta sobre um estilo de resposta meio que arma na cabeça. Qual o ativo do Kit Brasil deixariam para os seus filhos? Liquidez pós-governo em 2026. Qual evitaria a qualquer custo? Letra A, aplicar os juros longos, reais acima de 6,5 ou nominais acima de 13,2. B, comprar inflação implícita acima de 6,7%. Ou short dólar acima de 5,20. Letra A. Letra A, juros longos, reais acima de 6,5 ou nominais acima de 13,2. Deixaria o juro real, deixaria uma carteira de Bs para os meus filhos, torcendo para que eles não recebam um calote, né? Porque, como a gente viu, a trajetória de dívida é bastante preocupante. Mas eu acho que é realmente muito esse juro real, de uma forma ou de outra, seja por inflação, ou seja por uma normalização em algum momento, acontece. Agora, o mark-to-market disso é muito ruim, né? Então, tem que ser mesmo assim, coisa para deixar para os filhos. Maravilha. Então, seguindo aqui a próxima, tem uma pergunta para o Wix, uma pergunta mais sobre macro global. Para a economia mundial em 2023, quais riscos mais preocupam? A China, com a frustração com a reabertura, não é possível, né? B, condições financeiras nos países desenvolvidos ou outro? Eu acho que é outro. Assim, acho que o que preocupa mais na minha cabeça é assim, enfim, o que as condições financeiras que já foram, né, apertadas, isso pode gerar para crescimento à frente, né? Então, apesar dos dados, por exemplo, de mercado de trabalho terem vindo melhor nos Estados Unidos, acho que preocupa você ter uma grande recessão, né? Então, acho que seria mais os efeitos defasados do que já foi feito. Acho que essa aí seria a minha principal preocupação para o cenário macro nesse ano. Ainda que as outras que ele colocou também fazem sentido, mas eu me preocupo mais com a possibilidade de você ter uma virada muito grande e entrar num cenário aí de hard landing nos Estados Unidos, principalmente. E acho que tem sempre o geopolítico, né, que é mais difícil de medir e muito difícil se posicionar para isso, mas
mundo, parte geopolítica ainda está, né, não está resolvida, né? A gente está na iminência de uma segunda onda lá na guerra da Ucrânia, com mais contingente, né? E como a Ucrânia é melhor armada também, então você está com esse risco em aberto rolando. E você tem também na Ásia, né? A situação está um pouco mais belicosa entre Estados Unidos, China, Taiwan, agora Japão. Então, o geopolítico é sempre mais difícil de operar, mas acho que é um risco que não deve ser esquecido, não. Perfeito. Tem uma pergunta também para você, Calabrese. Os recentes movimentos e reestruturações de empresas como Americanas, Light, Oi, Gol, elas trazem quais mensagens e impactos para o mercado de renda fixa soberana e crédito privado? E se tem algum impacto na nossa carteira? Começar pela parte final, não tem nenhum impacto na nossa carteira, seja na parte de crédito, que a gente não faz, né, aqui na Gard, seja na parte de bolsa. Agora, com relação às empresas que foram citadas, eu acho que as últimas três, né, são empresas que, assim, o mercado sabe o risco que, como empresas, elas proporcionam, né? São empresas com um balanço mais delicado, com a situação de alavancagem muito esticada. Então, quem entra nessas empresas, Light, Oi, Gol, acho que sabe o risco que tá correndo. O que aconteceu na Americanas foi uma coisa diferente, porque ninguém sabia que esse tipo de risco, né, que estava tendo ali um problema de posições não refletidas na contabilidade. Eu acho que isso aí é muito ruim, meio que como uma análise sobre a governança, né, como é que isso acontece, uma empresa com essa tradição, com esse tempo de existência, com esse nível de auditoria, etc. Então, acho que isso gera um desconforto nesse sentido. As outras é do business, são empresas mais arriscadas e quem quer fazer aposta lá sabe o que está fazendo. Perfeito. E, por fim, tem uma que acho que fica para o Wix, que é sobre o impacto da reabertura da China na inflação global. Eu acho que assim, a gente está na inflação hoje, a gente está olhando mais a parte de núcleos, né? Que eu acho que, enfim, aí tem a parte de bens, agora a parte de serviços, acho que isso daí tem sido mais, para a política monetária, mais relevante agora, né? Mas, assim, de fato, você tem uma sustentação em commodities, eu acho que tem uma questão do petróleo, isso daí pode atrapalhar um pouco esse processo, mas a gente tende, enfim, a dar mais atenção para o núcleo do que a inflação cheia, tá? Mas, em tese, é inflacionária, tá? Não desinflacionária, é inflacionária via commodities. Perfeito. Por hoje, as perguntas se encerraram. Obrigada pela apresentação e pela participação de todos. Fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente, caso tenham dúvidas. Vou deixar aqui no chat. Opa, vou deixar aqui no chat. Achei que tinha chegado outra pergunta. Vou deixar aqui no chat para vocês nosso contato. Lembrando que nossos fundos estão abertos para aplicação. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum auxílio, estamos aqui à disposição para ajudá-los. Obrigada e boa semana para todos. Obrigado. Obrigado.